E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. A gente fala de Jesus, mas podemos começar, como sempre, lá no Velho Testamento, em pessoas que tinham também um ministério, mas foi rejeitado. Você conhece todos estes, a história de Noé, que foi rejeitado. E Deus colocou animais no lugar daqueles homens e mulheres que deveriam entrar, mas por ter rejeitado ao profeta Noé, Deus então colocou animais. Por isso, quando Deus tem uma obra, e as boas pessoas religiosas rejeitam, Deus levanta prostituta, ladrões, bêbados, fumantes, drogados, para crer na mensagem. É isso que Deus faz. E depois isto põe eles em ciúme. Como pode aquela pessoa ser salva depois que matou tantos? E ela pode ser salva se ela arrepende e ela crê na mensagem do dia. Aconteceu lá atrás, aconteceu com o ladrão da cruz, aconteceu com a samaritana, com 5 maridos vivendo com o 6º que não era dela, que era marido de outro. Isso não dá liberdade para pecar. Deus colocou essas pessoas dentro para mostrar que se nós, de bom caráter, e achamos que somos alguma coisa, e nós rejeitamos a sua palavra no dia que ele a manifesta, então Deus coloca nós de lado e põe uma prostituta para dentro, leva um ladrão para o céu, e nós mesmos vamos para a perdição, porque nós não aceitamos a sua palavra. Mas quando rejeita a palavra, as pessoas têm que se perder. E quando aceita a palavra, pessoas perdidas têm que se salvar. Deus sempre fez isso. Então, se Deus colocou os animais dentro da arca, que foi feito tão grande, poderia caber tanta gente, mas as criancinhas morreram afogadas, os jovens morreram afogados, os velhos anciões morreram afogados. Qual o motivo? Rejeitaram. Rejeita o que Deus manda, rejeita a mensagem que Deus envia para eles, e eles têm que pagar o preço. Eles são perdidos. Não importa quanto tempo de igreja a gente tem,
Porque em cada época Deus fez isto. Você sabe, quando os luteranos estavam crendo na mensagem de Lutero, aí Deus tinha algo melhor. Tinha a mensagem de Wesley. A de Lutero, você ainda estava com o cachimbo na mão, mas Deus queria tirar o cachimbo das pessoas. E aí Deus mandou o Wesley para pregar. E as pessoas que creram em Lutero e não creram em Wesley, perderam. Porque rejeitaram o que Deus enviou tão próximo um do outro. A gente pensa, porque a gente aceitou uma mensagem, eu venho lá de trás, eu venho da cruzada, desde 1968, mais ou menos. A gente vem lá de trás da cruzada, mas a gente não parou naquilo. Aquilo era a luz que a gente tinha naquele tempo, aquele tempo era a luz que a Assembleia tinha, a Assembleia de Deus. Mas Deus fez coisa muito maior do que aquilo que nós tínhamos. E se nós não acompanhássemos esta luz, nós estaríamos perdidos também com o que nós tínhamos. Tinha uma boa coisa, tinha uma boa mensagem, pulava, gritava, orava, dizimava, ofertava, mas rejeitou a mensagem no momento que Deus envia. Então você tem que perceber a mensagem que Deus envia no seu dia. Eu tenho dito ao povo, eu tenho vivido em vários tempos. Eu vivi no período da presbiteriana, que minha mãe era, começou assim, e depois foi para a cruzada, que já é um pentecostal, presbiteriano não é pentecostal, aí já melhorou um pouco, já saiu da presbiteriana, foi para a pentecostal. E depois desta pentecostal veio a mensagem, aí fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O que seria de mim se tivesse permanecido na presbiteriana? Está perdido. Se eu tivesse permanecido na cruzada, estava perdido. E vamos à sequência. E aí veio a mensagem do profeta, que nós ficamos conhecendo, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não conhecíamos antes. Você sabe que hoje você sabe muito disso, fala muito em batismo em nome de Jesus Cristo, mas lá por volta de 1970, quase ninguém sabia disso. Isso era estranho. E a gente aceitou lá atrás essa mensagem. Eu criei nessa mensagem, eu criei nesse batismo, e eu me arrependi que eu já tinha sido batizado, falando Pai, Filho e Espírito Santo, mas isso não é batismo. Foi uma ordenança apenas do Senhor, em Mateus 28, 19. O cumprimento da ordenança está em Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a gente prosseguiu. Não ficamos parados com aquela fé estagnada, só porque a gente sentia alegria, pulava, gritava, sentia a presença de Deus. Ou você pensa que quem está nessas igrejas não sente a presença de Deus? Sente, chora. Eu chorava, eu orava, eu ouvia profecias, eu sentia tão bem. Mas aquilo era a mensagem daquele momento. A hora que Deus te traz uma luz maior e você fica com a luz de trás, você não enxerga mais nada. Você fica em trevas. Porque você perde a caminhada de Deus. Se aqueles israelitas tivessem parado na primeira jornada deles, já morria lá atrás mesmo. Mas sabe o que faziam? Eles tinham uma coluna de fogo, uma nuvem, durante o dia, uma coluna de fogo à noite, que aquela coluna de fogo e aquela nuvem, ela andava. Ela não ficava parada na presbiteriana, na pentecostal, na primeira e segunda etapa. Creio que vocês estão me entendendo. Ela não ficava parada ali, aquela coluna de fogo andava, e conforme andava, eles tinham que desmontar, desmanchar as barracas deles, que eles faziam barraca para poder dormir, para viver, mas daqui a pouco a coluna movia, eles tinham que sair daquele lugar, tinham que ir embora, acompanhar aquela coluna até chegar em Canaã.
E muitos destes morreram no deserto porque eles rejeitaram a Deus. Nos primeiros 3 dias de viagem, eles rejeitaram a Deus. E durante 40 anos, Deus destruiu todos eles. O que Deus queria ter destruído lá atrás, mas Moisés se pôs na brecha e disse: Senhor, o que vão dizer as nações que o Senhor tirou um povo do Egito e não aguentou levar na terra que o Senhor prometeu, e o Senhor matou eles. Parecia que Moisés tinha algo melhor do que Deus, mas Moisés estava fazendo o papel de Cristo naquele momento, para que todos nós pudéssemos entender que teria que alguém se pôr na brecha por nós. E quando estávamos perdidos, que deveríamos ser destruídos, Jesus se ofereceu e se pôs na brecha, diz: eu salvo Osmar, põe seu nome aí, eu salvo Osmar, eu salvo a Maria, não, mas eles pecaram, eu salvo eles, mas precisa de sangue, eu verto o meu sangue, mas tem que ser sangue de justo, então é o meu mesmo, porque era o sangue de Jesus Cristo, que não era sangue de homem algum, era o próprio sangue criativo de Deus. Então Deus trabalha assim, a luz vem chegando perto de nós. Se nós rejeitamos esta luz, nós vamos caminhar em trevas e vamos nos perder com Bíblia na mão, com mensagem dentro de casa, cheio de fitas do profeta, vamos nos perder, porque Deus manda uma luz. Nós estamos vivendo aqui, meus irmãos, com uma luz lá de 1963 a 65. Estamos vivendo com esta luz lá de trás. Mas daquele dia, há 60 anos atrás, esta luz não era vista claramente. O próprio Deus diz para o irmão Brana: não diga a ninguém. Essa é a terceira puxada, que é a vindicação, que é a comprovação, é o selo do seu ministério. E o irmão Brana não disse para ninguém. E isso já aconteceu. Agora, 60 anos atrás, você pega as mensagens de irmão Brana, você lê as mensagens dele, isso é maravilhoso, você não pode parar de ler. É como a Bíblia. Você está com uma mensagem que é a revelação do Apocalipse. O Apocalipse está escondido aqui no último livro. E é um livro de mistérios. Mas teria que ser revelado nos dias da voz do 7º anjo. Nós estamos vivendo hoje com este livro de Apocalipse revelado. Deus mandou um profeta e revelou. Agora você sabe, quem está vivendo hoje e não está vivendo com o livro revelado? O livro revelado é o livro aberto. Nos dias que estava escrito, ele era um livro fechado. Ele foi selado com 7 selos. Mas Deus prometeu que nos dias da voz do 7º anjo, ele abriria esse livro, ele revelaria os mistérios. Por isso nós temos no capítulo 5 de Apocalipse este livro fechado, e no capítulo 10 de Apocalipse o anjo desce com o livro aberto. Até o capítulo 5 de Apocalipse a gente não sabia dos mistérios, mas depois vem a revelação dos mistérios através da mensagem do 7º anjo. Então o livro está aberto, e quando o livro está aberto, foi que o anjo forte desceu do céu em Apocalipse 10:1 e entregou este livro aberto para o William Marion Branham, para o 7º anjo. Agora nós temos um livro aberto com a revelação dos selos, porque o irmão Branham, quando teve esta revelação, não foi o início do seu ministério de cura divina, foi na terceira puxada, que isso caiu na mão dele, que o livro, aquela espada, que vocês sabem que simbolicamente ele tinha esta espada, mostrando através de sonhos ou de visões, aquela espada caiu na mão dele, e cabia perfeitamente na mão dele. Aquilo era uma arma, como conhece, uma arma branca, e ele disse que tinha medo dessas coisas. Ele gostava de rifle, mas de arma branca, de faca, de espada, ele não era muito corajoso para com isso.
Mas depois foi-lhe revelado que aquela espada na mão era esta palavra de Deus, que cabia perfeitamente na mão do nosso profeta. Então nós temos uma mensagem revelada que não foi por Lutero, não foi por Wesley, não foi pelos pentecostais, e não foi nem pelos aqueles milagres que o irmão Branham fez na primeira e segunda etapa, mas nós temos um livro aberto, a mensagem aberta, revelada através da terceira puxada do profeta, que ele não podia dizer a ninguém. Não diga a ninguém, esta é a terceira puxada. Por que Deus queria desse jeito? Deus faz sempre assim porque Ele tinha essa luz para dar para nós. Nós não tivemos a luz que os Estados Unidos teve, de ter um homem na terra, pisando na terra deles, que aquele homem era Deus encarnado. Entende? A gente sabe pela Bíblia que ele era Deus encarnado. Em si era um homem Brana, mas dentro era Deus Brana, certo? Por fora é o homem, mas por dentro é Deus. Por fora é Jesus, o homem que chorou, que morreu, mas por dentro era o Deus Jesus. Amém. Eu gosto dessas coisas, porque a gente tem acompanhado a luz, a revelação desta palavra, e não tem parado lá atrás, mas nós temos prosseguido, porque a coluna de fogo andou. Você pensou bem, a coluna de fogo parou nos Estados Unidos, então nós não sabemos mais nada. Se ela parou nos Estados Unidos e ela não movimentou mais para o Brasil, para as nações que não tinham ouvido o irmão Branham ainda, então nós não saberíamos nada. E a coluna de fogo caminhou, você sabe que ela está aqui, não precisa ser tirada fotografia, que muitas vezes para nós hoje seria uma ilusão de ótica, tirar uma fotografia só para provar, dizer, ó, nós vamos provar que nós temos a coluna de fogo. A coluna de fogo é a mensagem de Deus que caminha, ela não fica estagnada, ela caminha. Ela não parou com Lutero, ela prosseguiu com Wesley, ela prosseguiu com os pentecostais, ela veio com o ministério do irmão Branham para restaurar todas as coisas no ministério de Elias, de Mateus 17:11, e ele não parou aí. Ele esteve na era de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, você sabe quem era esse? Era Cristo. Cristo em quem? Em Branham. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a voz era a voz de Deus através de um homem. Sempre a voz de Deus veio através de um homem. Desde o Velho Testamento, a voz de Deus, você não ouve ela audivelmente, eu ouvi de Deus. Não, um profeta ouve a voz de Deus. Então a voz de Deus vem dele direto para um homem. E esse homem então pega esta voz e fala para nós. O que William Branham, um homem igual a nós, simples, modesto, abençoado, de uma família pobre, mas que Deus escolheu para poder trazer este livro aberto. Este livro aberto Deus não deu para Lutero, para Wesley, para os pentecostais, que são grandes pessoas, grandes nomes na terra, mas Deus deu para o sétimo anjo esse livrinho aberto. Sabe por que nós não cremos igual aos outros? É porque eles têm o livro fechado e nós temos ele aberto. Eles têm o livro fechado porque eles não têm profeta. Nós temos o livro aberto porque nós temos um profeta. Amém. Essas coisas levam-me cada dia mais a não rejeitar a luz que Deus traz no seu dia. Então não rejeite. Deus não parou lá atrás. Deus não parou com o irmão Branham nos Estados Unidos, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Deus já estava dizendo, alguém lá na frente vai receber essa luz. Essa luz não vai acabar apenas no pôr do sol, ela vai prosseguir. E quando veio a mensagem da revelação dos selos, ali que ia mostrar para nós que a mensagem de Deus estava prosseguindo, mesmo que as pessoas não entenderam nos dias que o irmão Branham estava pregando, porque não era para aquele tempo. Meus irmãos, eu tenho
esta Bíblia, e eu já tinha lido ela, e nunca vi batismo em nome de Jesus Cristo nela. Está tudo aqui, eu não vi. E eu tinha lido. Aqui dentro dessas mensagens que nós temos, tem toda a revelação, tem 7 selos, 7 trovões, novo nome, visão da tenda, tudo revelado aqui dentro. E esse período que nós estamos na mensagem, desde 1971, 72, até o ano 2000, nós não sabíamos nada disso. Mas já estava revelado, já estava aqui dentro. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro tenha revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, aquilo foi revelado, mas nós não sabíamos. Enquanto não chega o tempo daquilo manifestar, o próprio Deus segura aquela luz. Ele deixa a luz raiar no dia que Ele quer que aquilo manifesta. Então, essas coisas foi manifestada para nós, do ano 2000 para cá, que nós temos essa mensagem diferente de todo mundo. Eu nunca quis ter nada diferente, mas apareceu, eu comecei a pregar. Aí vocês começaram a crer. Então, olha, Deus caminhou, Deus não parou nos Estados Unidos. Deus está aqui em nós, Deus está caminhando em 2 pés em você, entende? E lá nos Estados Unidos Ele caminhou também em 2 pés, mas o segredo Ele disse para o irmão Brana: não diga a ninguém. Quer dizer, nenhum americano sabe o segredo da terceira puxada. Não diga a ninguém. Eu não digo que aqueles que foram mais próximos do irmão Brana, que foram revelados, que irmão Brana não disse para eles também. Irmão Brana não disse nem para a irmã Meda, sua esposa. Irmão Brana não disse para Billy Paul, seu filho. Não disse para ninguém. Mas tinha gente nos dias do irmão Brana, eu creio, que cria no irmão Brana e via todas estas coisas. Mas aquilo ficava só entre eles, como ficou em segredo na vida do irmão Brana, e ele diz: eu vou levar isso para a tumba. Por isso tem gente esperando o irmão Brana ressuscitar para pregar essas coisas. Não, filho, ele já pregou, ele levou para a tumba porque ele não podia falar aquilo. Jesus mesmo diz: eu tenho coisas a vos dizer que vocês não podem suportar, mas quando vier o Espírito Santo, aquele Espírito de verdade, ele vai falar para vocês tudo, toda a verdade, tudo aquilo que eu não posso falar agora. A Escritura é assim. Então, no tempo do irmão Brana, ele não podia falar, mas passou 40 anos, desde 63, 65 a 2000, 2003, aí Deus quis falar. Aleluia. Deus quis falar, é simples. A coluna de fogo apareceu outra vez, entende? Ah, mas eu quero ver ela na cabeça sua, na cabeça de outro. Não, não adianta. Esteve na cabeça de William Brana, o povo está chamando ele de demônio hoje. Tantos anos, a coluna de fogo estava sobre Pedro. Os assembleanos não querem ser batizados em nome de Jesus Cristo, eles não crêem. E ali estava a coluna de fogo, caiu naquele dia de Pentecoste, veio, esparramou entre o povo que estava naquele cenáculo, e eles hoje não creem. Então não é questão de fotografia, não é questão disso. A questão é de você ver a palavra de Deus cumprindo e Deus trazendo esta luz, esta nuvem. Olha, nós tínhamos esta foto da nuvem há quantos anos? Mas ela se tornou realidade mais para nós depois que tivemos a terceira puxada. Aí nós podemos olhar na nuvem e ver 7 anjos. Podemos olhar no meio da nuvem e ver Jesus Cristo. Foi depois que nós fomos ver isso. As pessoas sempre ignoram a mensagem quando ela está cumprindo. Então eles rejeitam a mensagem. Você pode ver que os pentecostais que rejeitaram o batismo em nome de Jesus Cristo, as igrejas deles cresceram. Não pensa que vai ficar numa miséria. Não, Deus permite que cresça. Entende? T.L. Osborne, ele não viu a mensagem do irmão Brana da forma correta, mas ele creu nos dons que o irmão Brana teve. Mesmo o irmão Brana disse: T.L., você não prossiga nesse caminho, que era o caminho da cor divina, você só vai ficar famoso, não é o suficiente. E ele não deu ouvido, prosseguiu no caminho da cor divina, ficou famoso no mundo inteiro,
foi muito bom. Um evangelista que teve uma boa mensagem quando o irmão Brana partiu, foi ele que pregou naquele momento fúnebre. Foi maravilhosa a mensagem que ele pregou, mas ele mesmo não conseguiu caminhar nessa luz. Entende? Tem gente que prega alguma coisa da mensagem, mas não consegue andar na luz da mensagem. Nós temos até hoje pessoas com a mensagem na mão, e olha, reverenciando a mensagem, e o irmão Zé Brana está aí dizendo para todo mundo: aperta o play. Você tem que apertar o play, escutar a voz de William Brana, já traduzida hoje para você, né, dublada para você, através do irmão Silas. É muito bom, escuta, aperta o play, mas aperta o play, não tem terceira puxada revelada para alguém. Deus diz: não diga a ninguém. Você pode apertar o play o quanto você quiser, que você não vai saber da terceira puxada, porque irmão Brana não pôde dizer naquele dia. Quando se diz hoje dessa terceira puxada, que nós podemos pegar a mesma mensagem que irmão Brana pregou, e Deus diz para ele: não diga a ninguém, que seria alguma pessoa em particular, não diga a ninguém. Ele pregou a mensagem. Ele estava pregando os selos e falando da terceira puxada que viria. Em 1965, 3 anos depois que pregou os selos, ele diz: a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos, a abertura da palavra. Sabe o que Deus espera, meu irmão? É aquilo acontecer para depois falar para você. Amém. Entende? É o que Deus espera, aquilo acontecer para depois falar, porque está na Bíblia, mas as pessoas não admitem, não aceitam. Jesus Cristo está na Bíblia, mas como ele estava na Bíblia? Como maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o dia que nasceu foi chamava Jesus. Não tem esse nome lá. Mas Deus faz as coisas desse jeito. Ele traz apenas naquelas características do nome e deixa para manifestar aquilo no dia. E diz: viu o seu nome, aí vem Mateus, né? E diz: e seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, esse povo que ele veio salvar, conforme São João capítulo 1, ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. Então esse povo que ele veio salvar, eles se perderam, porque eles não quiseram a salvação, eles rejeitaram a salvação. A salvação estava num homem, mas sabe o que eles queriam? A salvação em Moisés, há 4 milênios. Não, a salvação estava naquele homem, naquele dia. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Antes que Abraão existisse, eu sou, eu e o Pai somos um. Ele revelou tudo. Mas eles não puderam aceitar aquela palavra naquele dia, e estava revelada, mas eles rejeitaram. A mesma coisa hoje eu prego para você. O irmão Brana, que não podia dizer sobre o novo nome, que a terceira puxada é isso aí, é 7 trovões, novo nome, visão da tenda, não diga a ninguém. Aí irmão Brana deu apenas as primeiras palavras para que nós pudéssemos completá-las. Aí ele vem e prega assim: HM faz parte do nome de Deus. Parece que não é nada. HM faz parte. Aí alguém vem aí e diz: não, mas o novo nome de Deus é Jesus. Eu vejo que a pessoa é tão ignorante, porque Jesus faz 2000 anos que tem o nome Jesus, certo? Faz 2000 anos que ele veio de Jesus para Jesus, veio do latim para o português, certo? 2000 anos, dentro desse espaço de tempo, as pessoas deveriam ter conhecido que esse é o nome. Por isso a Bíblia dizia: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Em seu nome. Por isso Pedro, quando chegou a fazer o batismo, no dia de Pentecoste, ele batizou em Jerusalém aquelas almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, quem rejeitou, perdeu o sacrifício do Calvário. Esses judeus que vivem muitas vezes aí no Muro da Lamentação ou em outro lugar, aguardando o Messias. Judeu, o Messias já veio lá atrás, há 2000 anos atrás, e vocês não viram, seus pais não viram.
E como seus pais foram ignorantes, vocês são filhos dos ignorantes. Seus pais foram cegos, vocês são filhos dos cegos. Vocês não podem enxergar. Assim são o povo hoje. Eles não querem receber o novo nome, porque eles devem ser filhos de algum cego denominacional. E por ser filho de cego denominacional, eles não vão ver o novo nome, porque o pai deles, denominacional, não sabe nada do novo nome. E se o pai não sabe, não pode ensinar para o filho. Você pode ensinar só o que você sabe. E aí nós temos essa tremenda confusão hoje, porque as pessoas não conhecem a luz da mensagem. Quando Deus, através do irmão Branham, diz HM faz parte do nome de Deus. Por que ele não diz do novo nome? Porque não podia. Não diga a ninguém. Se ele falasse do novo nome, os outros já sabiam. Lá atrás, se ele dissesse do novo nome. Mas Deus trabalha em profecias, Deus trabalha em parábolas. É assim que Deus trabalha. E os dele vai ouvir e entender a profecia. Os outros não. A eles não é dado saber essas coisas, mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, assim é o povo da mensagem hoje. Por que nós sabemos do novo nome? Porque o próprio irmão Branham diz que HM faz parte. Se HM faz parte, eu sei que não é Gran, porque Gran é 6. 6 é o número do homem, número do mundo. Mas Bran é diferente, Bran é 7. É o número de Deus. Por isso que o irmão Branham diz, HM faz parte do nome de Deus. HAM. Agora, você tem que entender que não é do Deus de 2000 anos atrás que veio para te salvar, mas do Deus que veio aqui agora, no final, porque lá era alfa, aqui foi ômega. Você não está recebendo o nome do alfa, né? O alfa agora é ômega. Por isso o alfa veio Jesus, mas no ômega tem o HM. Aí você vê, qual é o HM? Bran. Oh, é difícil para as pessoas aceitarem, mas você sabe o que faz isso? Isso daqui não é para você batizar. Bran não é para você ser batizado. Bran não é para você orar e dizer para o diabo, eu te expulso, Satanás, em nome de Bran. Não, não é para fazer isso. Eu te expulso enfermidade em nome de Bran. Não, você tem isso na Bíblia e em seu nome, certo? Você tem que orar no nome dele, e ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade. Quem foi ele? Não foi Brana, foi Jesus. Entende? Então você tem que colocar as coisas no lugar. Agora Jesus não podia falar nada desses dias de Brana. Jesus não podia falar nada. Por isso ele diz em Mateus 24:36 que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, que era ele. Como pode ele fazer isso? O Pai deixou aquilo escondido. Não é para seu dia, é para o outro ministério seu. Entenda que o ministério de filho aqui é Deus numa carne. O ministério de filho, outra vez, aqui no entardecer, que é filho do homem, é Deus numa carne outra vez. O ministério de filho, lá entre os judeus, foi para trazer o nome. O ministério de filho, aqui no entardecer, foi para trazer o novo nome. Por isso você tem aí a mensagem do profeta esclarecendo essas verdades. Amém. Bom, eu tomei só um pedacinho aqui da mensagem, só para falar para você, já deu para mim pregar, eu acho que é o suficiente, não preciso pregar mais, já está bom, certo? Agora eu só quero te confirmar, está em 273, o mensageiro do entardecer. Jesus rejeitado depois de ser o vindicado Filho de Deus. Não importa que ele já está vindicado, comprovado que ele é Filho de Deus, eles rejeitaram. Não importa que Brana foi comprovado que ele foi o profeta do século 20. Agora entenda que nós estamos no século 21.
E ele foi o profeta do século XX, e as pessoas não puderam admitir isso no século XX e nem no século XXI. Mas do século XXI, Deus já está trazendo mais luz que ele não pôde deixar William Branham falar no seu tempo. Não diga a ninguém, mas aqui ele diz para nós: come o livrinho. O livrinho é esta Bíblia aberta. Ele é livro assim, mas quando ele é aberto, ele é o livrinho. Come esse livrinho e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Isto é o que se está fazendo agora, o que não podia fazer nos dias do irmão Branham. Foi o que Deus disse para ele: não diga a ninguém. Mas aqui já está feito. O ministério de Jesus Cristo hoje, o ministério de William Branham hoje, já está vindicado. A terceira puxada, Deus não diz para ele assim: a terceira puxada é a vindicação do ministério do Osmar. Não, está escrito, Boa Atração sobre a Montanha 133. A terceira puxada é a vindicação do seu ministério. Quer dizer, do ministério de William Branham. O que estamos fazendo aqui? Nós estamos reprisando aquilo que foi vivido nos dias do irmão Branham, para que o povo saiba que isso aconteceu. Se não tivesse esse ministério aqui, nós não saberíamos que tinha acontecido, porque nós estamos aí há 60 anos daquele ministério e nunca tivemos luz melhor do que esta. Esta luz está mostrando que a coluna de fogo deixou os Estados Unidos em 1965. Eles têm que saber, quando o profeta parte, Deus saiu. Como você está vivendo? Só com a mensagem e não saber aquilo que ele não podia falar, você não sabe, até que Deus faça com que esta coluna de fogo que esteve sobre Branham em 1950, mas esteve dentro dele em 1963. Guarde bem, em 1950 apareceu a coluna sobre ele, foi tirada a fotografia, que é a coluna de fogo, sobre sua cabeça, em 1950, janeiro de 1950. Em 1963, aquela coluna de fogo não foi vista assim, estava dentro. Estava operando aqui, estava no homem já agora, estava manifestada, tinha uma aplicação, uma vindicação sobre, agora tem uma vindicação dentro dele. Esta é a mensagem desse dia final. Então não estamos aqui para defender uma mensagem nossa, estamos aqui defendendo a mensagem do sétimo anjo, a terceira puxada que é do sétimo anjo. Eu estou aqui só para dizer, isso já aconteceu. E eu creio. Agora, se você rejeita isso, eu te garanto que você está perdido. Alguém diz: não, mas quem me salvou foi Jesus. Filho, Jesus te salvou. E sabe quando ele te salvou? Quando ele foi para o trono. E sabe onde Jesus está agora? Fora do trono já faz muito tempo. Ele já saiu do trono porque ele já tinha cumprido o seu trabalho de intercessão, já intercedeu. E se você fosse verdadeiramente um eleito, você que está me ouvindo aí por todo mundo, se você for verdadeiramente um eleito, você não vai rejeitar esse Jesus hoje, certo? Esse Jesus hoje Jesus é a terceira puxada. Aleluia. Certo? Isso aqui que é Branham. Hoje Jesus é a terceira puxada. Nós temos que aceitar isso é realidade. Nós não cremos apenas num Jesus histórico de 2000 anos que morreu e que hoje eles fazem põem eles até no carnaval. Nós não estamos falando desse Jesus histórico deles, estamos falando daquele Jesus que começou, que morreu no Calvário e que enviou o Espírito Santo para guiar a igreja durante 7 eras, e as 7 eras já terminaram. 1963, 28 de fevereiro de 1963, termina as eras. Eles estão preocupados que o William Branham disse por volta de 77, mas terminou em 63 e vocês não sabem. Foi ali que terminou, porque o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro
E abriu o livro e desceu com esse livro aberto e deu para o 7º anjo em Apocalipse 10, de 1 a 7. Por isso, irmão Branham nunca pregou uma mensagem Apocalipse 10, de 8 a 11, porque essa seria a nossa. Amém. Agora já está pregada, certo? Você rejeitar, agora você está rejeitando Jesus hoje na palavra do dia. Aí você diz, eu quero Jesus que esteve em Brana. Hoje ele está em mim. Hoje ele está em você. Hoje ele está nesses pastores, com essa mensagem, com esta mensagem. Agora não é para qualquer um, não é para quem quer, nem para quem corre, mas para quem Deus chama. Obrigado, Senhor, por mais este momento, que o Senhor traz um refrigério na nossa alma, porque esta palavra é real, esta palavra é verdade, Pai. Não é porque eu a prego, é porque ela é verdade. Tinha que ter alguém para pregar, e o Senhor encontrou, fui eu, e eu acabei pregando essas coisas, e sei que elas são verdade. Me ponho aqui em defesa dessa terceira puxada, que vindica não o meu ministério, mas o ministério do seu profeta, que esteve na terra, viveu nos Estados Unidos, e eles não puderam receber a mensagem da forma correta. E o Senhor então trouxe essa luz e essa coluna de fogo e esta nuvem está dirigindo nós nesse dia final, quando estamos chegando ao final deste ministério da noiva. Estamos no final, porque o seu profeta começou, deu abertura a este ministério da noiva, mas aqui nós estamos finalizando este ministério da noiva. Obrigado por essa oportunidade. Eu sei que tem pessoas críticas me ouvindo e dizendo, eu não creio nisto. E não importa se eles não creem. Essa mensagem não foi enviada para você, foi enviada para quem crê. Então, onde estiver uma pessoa que crê nesta revelação, que vê a luz do dia, vê a coluna de fogo na palavra, na mensagem pregada, não numa fotografia apenas, mas na mensagem pregada, no esclarecimento, assim como o irmão Branham esclareceu, então comemos o livrinho e pregamos esta mensagem a povos, reis, nações e línguas. Isso já está feito. Você que crê, receba esta palavra, seja abençoado, seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.